E aí, nação vermelha, qual é que foi? Fernando aqui na voz. E se eu te disser que o Vucevic pode estar de malas prontas para o Golden State? E que o Bulls pode receber 2 jovens promissores em troca? Fica aí até o final, porque essa troca pode ser mais real do que parece e pode mudar o futuro da franquia. Vamos lá, meu produtor, solta a vinheta! E aí, nação vermelha, vamos começar esse nosso vídeo de hoje. Eu já queria começar falando que essa época da NBA pra mim é uma das melhores. Essa época de off-season aqui, quando acaba a temporada, né, que começam os rumores. E esse rumor de hoje é forte, hein? Segundo aí o que eu apurei, vem do Kevin Pelton, da ESPN. Fala sobre essa possível troca aí entre Vucevic e Kuminga. Uma troca interessante para nós, torcedores do Chicago Bulls. E se a gente parar para analisar, ela faz bastante sentido. Por quê? O Bulls está buscando aí rejuvenescer o elenco e focar no desenvolvimento de jovens talentos. E o que o Golden State procura nesse momento? Reforçar o garrafão e adicionar experiência ao time. O Vult, ele tem a característica de espaçar a quadra. O que é espaçar a quadra? Ele sai fora do garrafão para receber bolas de 3 para arremessar. E é justamente o que o Steve Kerr, o treinador do Golden State Warriors, ele curte nos seus jogadores, né? Então, para os dois faz sentido essa transferência, além do Vult ser um jogador experiente, né? E o Golden State, ele quer, nesse momento, ele busca o título, né? Então, ele busca peças que possam aproveitar esse tempo que o Stephen Curry ainda tem de NBA para poder reforçar ali ao redor dele e poder buscar mais um título ainda antes do fim da carreira do Curry. Qual que é a proposta? Aqui nós simulamos uma proposta que nós da Arena, né, Arena Bulls BR, que faça sentido em relação ao cap, né, que é o salário aí das equipes. Para quem não sabe, né, as equipes ela tem um teto, o valor máximo de salário, e se passar esse teto, eles entram aí no Luxury Tax, que é a taxa de luxo, que aí é como se fosse uma multa que a franquia e a equipe ela tem que pagar, né, por passar desse valor. Então, para a troca conseguir ser viável para ambas as equipes, né, tanto na parte esportiva quanto na parte financeira, teria que ser envolvido aí um jogador a mais de cada equipe, né? E aqui na nossa simulação a gente colocou o Javon Carter, que é um armador, né, PG. O salário dele aí hoje está em 6 milhões e meio. E o do Nikola Vucevic está aí em 20 milhões, né? Total saindo do Bulls, 26,5. Porém, lá do lado do Golden State, eles têm salários altos lá. Tem o Curry, eles têm o Jimmy Butler agora, né? Então, e mais alguns jogadores lá. Então o teto deles está bem próximo. E o Kuminga, ele procura tempo de jogo, né? Para se desenvolver e protagonismo. E no Golden State, ele não vai ter essa minutagem que ele quer, né? Que ele precisa, esse protagonismo, porque o Golden State, ele contratou agora o Jimmy Butler e ele, como eu disse anteriormente, ele procura jogadores experientes ali para reforçar, justamente para conseguir um título nesse momento, né? A mentalidade da equipe deles é vitória agora, win now. Mas o Kuminga não se encaixa nessa filosofia e não dá para eles ficar segurando o cara que está se desenvolvendo, precisa de tempo e agora vai ter uma renovação salarial. Ele vai pedir aí na faixa de 25 a 30 milhões. E para ele conseguir a minutagem aí que ele espera, ele teria que trocar de equipe, né? Então faz muito sentido essa troca, né? O Bulls quer um jogador jovem para desenvolver. Agora essa nova filosofia do GM e da diretoria, né? De
de jogadores jovens, né? A gente tem Kobe White, a gente tem o Josh Giddey, a gente tem o Matas Buzelli, a gente tem o Patrick Williams, enfim. Agora, com a troca do Lavine e do DeRozan, a gente entrou nessa nova fase, né? E trocar o Vucevic seria interessante, né? Porque a gente ia pegar o Kuminga através dessa signing trade. O que é signing trade? Signing é assinar um contrato, né? Signing. E end trade é troca. Então seria assinar e trocar. O Jonathan Kuminga, ele assinaria esse novo salário aí por volta de 30 milhões e já seria trocado automaticamente, né? É uma regra, uma tática aí que as equipes da NBA utilizam, né? Quando querem negociar um jogador que vai pedir um salário alto e não vai se encaixar na equipe, eles fazem o sign and trade, né? Eles assinam e trocam o jogador. E pro Chicago ia fazer muito sentido, né? Porque vai desenvolver um ala jovem com bastante potencial. Daqui a pouco eu vou falar sobre as qualidades dele, né? E é muito interessante. E no pacote vinha junto o Moses Moody, né? Que é um ala armador com um salário aí de 5,8 milhões. Aí o total de salário saindo do Warriors seria de 35,8. E o Bulls teria 26,5 saindo. O Bulls teria que absorver aí por volta de 11 milhões, sei lá. Dá quase 11 milhões em salários. E aí, no caso, os Warriors eles ficariam com o Vucevic com uma pequena diferença de salário, mas ficariam aí no limite do Luxury Tax, que é a taxa de luxo que eu falei anteriormente, né? Que não seria novidade para eles, que eles estão sempre passando, né? Como eu disse antes, eles estão procurando título, então eles estão sempre entrando no Luxury Tax para... E qual que é a lógica, né? O Bulls está na reconstrução, ele vai trazer um ala explosivo de 21 anos com potencial de All-Star, que é o Kuminga, né? Adiciona um jovem SG, né? O ala armador, promissor, que é o Moody. Abre espaço no garrafão para investir no futuro. E aí entra no que a gente falou no vídeo anterior, pode ir atrás de um pivô para completar aí a formação inicial. Sai de contratos longos e caros, que no caso é o do Nikola Vucevic, né? Ele tem mais esse ano e mais outra temporada ainda, na faixa desses 20 e poucos milhões. O Warriors, né? Como eu falei, aquela mentalidade win now para ganhar agora. Ele ganha um pivô experiente e versátil, que é o Vucevic, ideal para rodar com Curry e Butler. Pegam o Javon Carter como um backup sólido aí na armação, quando precisar aí de profundidade no banco, eles vão ter, né? Porque é um cara já com uma experiência. Porém, perde dois jovens com valor, mas ganha produção imediata. Agora vamos falar dos jogadores que podem vir pro Bulls, né? Vamos falar da nossa parte, deixa deles pra lá. Se eles quiserem um jogador mais velho, quiser competir, pra nós não importa. Vamos falar do Jonathan Kuminga. Ele é um SF e PF, né? Ele pode jogar tanto de ala como ala pivô. Só que ele é baixo para jogar de ala pivô, mas lá no Golden State ele tem jogado de ala pivô. Ele faz tanto a função de ala quanto de ala pivô. As estatísticas dele vem melhorando, né? Ele foi draftado em 2021 e 2022. Ele vem aumentando seus números, né? Cada vez sendo mais participativo no Warriors, né? Começou lá em 2021-22 com 12 partidas jogado como titular. Em 2022-2023 ele veio para 16. E agora, na última temporada 23-24, ele jogou 46 como titular. Só que aí eles adicionaram o Butler e aí complicou a situação dele lá. Aqui a taxa de arremesso dele de 3 não é das melhores, né? A última temporada foi de 32%. Baixa, né, para a posição. Porém, os pontos por jogo aumentou, né? Ele começou lá na primeira temporada de calouro com 9,3 pontos por jogo. Na segunda temporada 9,9 e nessa última 16,1. Ele vem evoluindo bem. Se a gente der bastante minutagem para ele, esse cara aqui ele pode ser um All-Star. Eu vejo com muito bons olhos. Tanto quanto foi a do Giddey, né? No começo a gente ficou triste em perder o Caruso, mas o Giddey evoluiu bastante, né? Ele precisava de minutagem e vai continuar evoluindo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Voltando aqui pro Kuminga, ele foi 7ª escolha no draft de 21. Ele veio do J-League Ignite, né, que é o time da NBA ali na J-League. O que os pontos fortes dele, né? O atletismo fora da curva, explosivo e físico para começar jogos de NBA, né? Ele já está preparado para as disputas, né, físicas na NBA. Pontos fortes, né, que ele enterra com raiva,
Gostei dessa daqui. Corre a quadra como um trator e tem um first step devastador. Acredita que pela tradução, né, first step é o primeiro passo, né? Então a arrancada dele ali, ele parte para cima do marcador e arrebenta. Potencial como defensor, pode marcar da posição 1 à posição 4, né? A posição 1 é de armador. Então ele pode marcar de armador até a ala pivô, ele só não marca os pivôs, que são mais altos e mais fortes. Tem envergadura, né, que é os braços esticados, né, abertos. Isso é bom para proteger o campo dele, né? Instinto e físico para virar um defensor de elite. Finalização no aro, ele consegue pontuar bem cortando sem a bola no pick and roll. Pick and roll é aquelas jogadas que faz uma parede ali, normalmente o pivô, né, para segurar a marcação. E melhorou no mid-range, né, que são os arremessos meia distância dentro do garrafão. E no chute de 3 também ele teve uma pequena melhora, mas ainda inconsistente. Está evoluindo. Energia e intensidade, especialmente vindo do banco ou como titular em um esquema veloz. E como busca aplicar um esquema mais rápido, né, mais enérgico, ele se encaixaria perfeitamente. Pontos a desenvolver. Tomada de decisão, às vezes força jogadas ou se precipita, isso é mal, né? Bom, mas a gente está em fase de reconstrução, rebuild, então indiferente, né? O problema é um cara desse pegar um jogo de playoff e começar a forçar jogadas, aí complica a situação. Criação no half court ali em meia quadra, ainda não é um criador primário ou secundário confiável. Regularidade ofensiva, alterna noites brilhantes com jogos sumidos. A vantagem do Bulls é o tipo de jogador que explode se tiver espaço em minutos. Num elenco jovem como o do Bulls, ele pode florescer como peça-chave no ataque e na defesa. Seria de longe o melhor atleta físico do time. Agora vamos falar um pouquinho do Moses Moody, que viria junto, né, como compensação. Que também é um cara novo, né? Ele joga de ala armador e joga de ala, tem 21 anos. Foi a 14ª escolha do draft em 2021, vindo de Arkansas. Perfil calmo, cerebral, focado em papel coletivo. Pontos fortes, arremesso de 3 confiável. Isso aqui é muito importante na NBA moderna, né? Chute acima de 36% com mecânica limpa, ótimo. Boa leitura de jogo, corta bem, se posiciona no perímetro e movimenta-se com inteligência, maravilhoso. Defesa sólida, disciplinado, entende rotação e marca bem no mano a mano. Mentalidade profissional, nunca causou problema, aceita seu papel e trabalha com silêncio. Experiência em playoff, jogou com Curry, Clay e o Draymond Green, sabe o que é pressão. Pontos a desenvolver, criação com a bola, não é um criador, eles falam ball handling lá nos Estados Unidos, que é o cara que tem a bola na mão, né? Não é um ball handler confiável ainda, falta agressividade, às vezes some por ser passivo. Consistência de minutos, ainda não conseguiu se firmar na rotação do Warriors. Vantagem para o Bulls, Moody é um jogador que todo contender quer, defende, arremessa e não reclama. Em Chicago, com mais minutos de liberdade, esse cara pode se transformar eles chamam 3D lá, né, que é um cara que arremessa de 3 bem e um bom defensor. Em português seria 3ED. Um 3D premium e ótimo encaixe para o rebuild que o Chicago está fazendo. Reação das torcidas. Os torcedores do Bulls em geral estão entusiasmados com a possibilidade de adicionar o Kuminga. Vendo como uma peça-chave para o futuro da franquia, e eu tô nessa vibe aí. Os torcedores do Warriors estão divididos, alguns valorizam a experiência de Vucevic, enquanto outros hesitam em abrir mão do potencial de Kuminga. A troca entre o Vucevic e o Kuminga representa uma mudança significativa para ambas as equipes. Para o Bulls, é uma oportunidade de investir no futuro com um núcleo jovem e promissor. Para os Warriors, é a chance de adicionar experiência e estabilidade no garrafão. Como eu disse anteriormente, faz sentido para os dois. Se a troca rolar, os Bulls ganham um freak atlético, que seria um cara com um físico absurdo, né? Um cara que corre, um cara forte, com potencial all-star. E um alarmador, que é o Moody, né? Pronto para contribuir, o famoso 3D. E não é só sobre sair de um contrato pesado que o Bulls vai fazer, é sobre abrir as portas para um novo núcleo competitivo. Agora, só imagina essa troca bombando nos bastidores. Vucevic e Javon Carter indo para os Warriors. E os Bulls recebendo Kuminga pelo signing trade e Moses Moody.
Tudo bate no cap, né, o salário, e agrada os dois lados. E ainda tem margem para os Bulls pedirem uma pique protegida se for o caso. Não é só rumor, é plausível. Agora me diz o que você faria nessa troca. Comenta aí. Comenta aí o que vocês acham dessa informação, desse rumor. É só um rumor, né, gente? Mas foi noticiado por um jornalista da ESPN. Então a gente pode ter um pinguinho de esperança, né? E tá sendo bem falado lá pela mídia também de Chicago, essa possível troca. Bom, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre essa troca, né? Essa possível troca. E aí eu pedi para vocês comentarem aí no vídeo, né? O que vocês acham dessa troca. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Ok? Valeu, Nação Vermelha. Um abraço, até a próxima. Fui!